agora mais uma edição do programa De Docente, o programa de TV da Seção Sindical dos Docentes da UFSM, a SEDUFSM. Aqui você confere temas relacionados à luta dos trabalhadores e dos movimentos sociais, com enfoque especial para a categoria docente. Na edição de hoje, você poderá conferir uma entrevista com o diretor do ANDES Sindicato Nacional e presidente da SEDUFSM, Rondon de Castro, sobre as perspectivas do movimento docente para o ano de 2014. Uma matéria sobre a Assembleia do Sindicato dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação da UFSM, a ASUFSM, que aconteceu na última quarta-feira, dia 12, e debateu a possibilidade de greve da categoria. Você poderá conferir também uma matéria sobre o projeto de lei que visa proibir o uso de máscaras durante protestos em Santa Maria. Além de informações sobre o ato pela revogação do aumento da passagem e contra a criminalização dos movimentos sociais, realizado na última quinta-feira, dia 13. O 33º Congresso do ANDES Sindicato Nacional, que aconteceu no último mês de fevereiro em São Luís, no Maranhão, debateu as demandas do movimento docente para o período de 2014. Durante o Congresso, foi aprovada a atualização do plano de lutas do sindicato e que deve balizar as ações da categoria. O universo de lutas é muito grande e apenas uma diretoria que esteja preparada para isso, uma diretoria que esteja com fôlego para isso, poder fazer. Essa eleição tem um caráter de dar um fôlego novo, com pessoas novas, para uma renovação dos quadros. Tem muito professor novo nessa diretoria, e que coincide com a eleição daqui do SEDUFSM também, que tem professores novos atuando aqui também, que precisa disso para não haver uma estagnação do trabalho. Nós temos também a questão da mudança com relação ao momento político que vive o país, que haverá eleições de renovação, em que é importante a atuação do sindicato e de uma direção nova para que haja uma intervenção correta e eficiente nesse período, que é um período de transição. Toda eleição é uma transição, que pode ir para melhor ou para pior, né? Então nós temos que estar preparados para qualquer situação que vier por aí. Assim, os 50 anos do golpe militar é um mote que nós estamos usando para que essa questão da Comissão da Verdade, a busca pela verdade, a busca na resolução dos crimes da ditadura militar, sejam, enfim, resolvidos. Nós temos muitos indícios, muitas comprovações dessas perseguições, temos testemunhas disso, então teremos que ir atrás disso. Não há até fazer uma comissão de verdade local, né? Na verdade, o que nós podemos ver que a universidade houve um processo de punição, de repressão sobre seus próprios quadros, e a sua estrutura foi ocupada por gente que colaborou com a ditadura militar, mas que eles continuam dentro da estrutura. Eles estão num processo de aposentadoria, o processo disso, mas ficaram para trás muitos dos casos de pessoas que foram punidas ilegalmente, injustamente pelo regime. Então, dessa forma, agora que nós podemos dizer que a universidade viveu uma paz de cemitério, e que agora é a hora de a gente prestar contas com relação a isso, de ir atrás desses casos, para a sociedade fazer justiça e cicatrizar essas feridas, enfim, para que possamos avançar e ir para frente em direção a uma sociedade democrática. Olha, na questão da Previdência tem um problema bem mais complicado, bem complexo, que ela sempre foi pauta do ANDES.
de congresso em congresso. O que se tratou, nós estamos vivenciando um período em que, por exemplo, temos a implantação da FUNPRESP, né, para os professores novos que estão entrando e aqueles que querem aderir, que teve baixa adesão por parte do movimento docente, mas significou um golpe forte com relação com o futuro da aposentadoria dos docentes. E nós temos a questão de considerarmos o aposentado como parte da categoria, e enquanto o governo descarta isso, fala que o docente aposentado é aposentado, não deve ter nenhum benefício ou reajuste de acordo com os tendo como referência a docência ativa, né? Não há dúvida que se no último período essa ligação dos docentes com outras categorias foi um exemplo, esse exemplo vai continuar. Nós temos que continuar. Nós vimos manifestações fortes em 2012, greves muito fortes de uma grandeza enorme. Eu acho que nunca teve uma greve com tanto engajamento, e que não só dos docentes como das outras categorias, que inclui até a Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, técnicos administrativos, todos os servidores públicos federais que devemos estar juntos também nessa luta. Olha, a autonomia da universidade ela foi muito ameaçada a partir do momento que o reitor anterior assinou o acordo com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, e posição que foi endossada na gestão atual do Paulo Burman. Então nós temos um problema muito sério com relação da intervenção dos órgãos de fomento dentro da universidade, impondo programas, impondo necessidades. Nós temos projetos de parceria público-privada loteando a universidade. Nós temos uma produção científica aquém do que podíamos. Nós temos um produtivismo absurdo que é levado em conta para a progressão da universidade. É um produtivismo pernicioso, que não tem conteúdo, mas só quantidade, e essas coisas estão tendo repercussões negativas para a formação dos alunos e de novas gerações de professores. Então a universidade está passando por um momento difícil de impasse. Tem setores que já estão reconhecendo essa fala do sindicato, essa intervenção que daria problemas, e esperamos esse ano ter novidades na atuação, principalmente nessas negociações que tendem a acontecer. Olha, nós temos a questão do plano de carreira que continua firmemente, que continua sendo um problema sério que não foi resolvido, apesar de todas os compromissos assumidos pelo governo para resolver isso no final da greve de 2012, nada foi feito nessa direção. Temos que ter uma negociação, e temos que abrir negociação, forçar a negociação com o governo com relação ao nosso salário, que tem perdas. Nós temos a questão da própria universidade, os objetivos dessa universidade, para onde nós devemos caminhar essa universidade. Que é uma universidade que está cada vez mais técnica e menos científica, né? Então é uma coisa que nós temos que discutir, justamente para não sermos apenas subservientes da ciência e tecnologia estrangeira. Então essa é uma coisa que temos que nos basear na discussão, principalmente com a questão da precariedade que estamos enfrentando dentro das universidades, desse plano de expansão do governo, ou seja, dessas novas unidades criadas, novas universidades criadas, que atravessam por um período de muita precariedade.
que tende a piorar cada vez mais, né? Que tende a piorar mais, e nos acertarmos, muita coisa para fazer. Nós estamos num momento de impasse em que terão que ser tomadas atitudes para saber o caminho que nós vamos tomar. Nós sabemos que esse caminho que nós estamos tomando de transformar universidades em colegiões de terceiro grau não é o caminho. Nós temos problemas sérios da formação dos alunos, nós temos problemas sérios no tripé da educação, do ensino, extensão e pesquisa. Nós temos um problema seríssimo que vamos ter que resolver, e o governo sabe disso. Não podemos continuar desse jeito. E o movimento docente tem se baseado nisso, apertado nessa tecla há anos, e esse ano é o ano mesmo de enfrentamento. Teremos que enfrentar isso sob o risco de comprometer definitivamente a próxima geração de brasileiros. Outra categoria que esteve reunida no mês de fevereiro foram os servidores técnico-administrativos em educação, em plenária nacional da FASUBRA, realizada nos dias 8 e 9. Durante a plenária, foi votada e aprovada a deflagração da greve a partir do dia 17 de março. Na UFSM, a categoria debateu em Assembleia Geral essa possibilidade na quarta-feira, dia 12. A categoria optou pela entrada em estado de greve como forma de pressão para que as negociações com o governo avancem. Além disso, o estado de greve prevê que as mobilizações sejam intensificadas, conforme destaca o diretor da ASUFESM, Alfredo Lameira. Para o diretor da ASUFESM, Rogério da Silva, a categoria deve aguardar e avaliar o andamento das negociações. Os servidores técnico-administrativos em educação da UFSM voltam a se reunir em Assembleia Geral na próxima segunda-feira, dia 17, às 8h30, no auditório da Química. No próximo dia 20 de março, às 19 horas, no auditório da SEDUFESM, será lançada a terceira edição da revista De Palavra. A publicação traz como tema em destaque um debate sobre a arte e a cultura nos dias atuais, especialmente em Santa Maria. Além disso, a revista aborda as mobilizações do ano de 2013, a Copa do Mundo no Brasil e a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, dentre outros assuntos. O evento de lançamento da terceira edição da revista De Palavra é aberto ao público. Na última quinta-feira, dia 13,
o Bloco de Lutas organizou mais uma manifestação pela revogação do aumento da passagem de ônibus e contra a criminalização dos movimentos sociais. Os manifestantes saíram da Praça Saldanha Marinho e percorreram ruas centrais da cidade, como a Avenida Rio Branco. No decorrer do trajeto, voltavam-se para as paradas de ônibus com o objetivo de conversar com a população santamariense, explicando os motivos do ato e convidando para que se somassem à luta contra o aumento. Seguindo uma tendência nacional, onde se encaixa, por exemplo, a lei antiterrorismo, proposta pelo governo federal, Santa Maria também vivencia um processo de criação de uma nova lei, que deve proibir o uso de máscaras em manifestações. A lei que tramita na Câmara de Vereadores também tipifica novos tipos de armas brancas, como tacos, pedras e bastões. Nós conversamos com o ex-vereador e advogado Sérgio Blatz, que comentou o projeto. O que se está fazendo? Está-se numa lei, num projeto de lei do município, tentando colocar uma proibição que não compete ao município constitucionalmente fazer. Esta limitação ou esta regulamentação, se fosse feita pelo Congresso Nacional, poderia até suscitar dúvidas quanto à constitucionalidade dessa lei. Agora, ela feita pelo município ou pelo Estado, me parece que eles não têm competência para legislar sobre essa matéria. Principalmente pelo seguinte: primeiro, porque se a lei cria um tipo de crime, é constitucional também que os crimes somente podem ser fixados por lei federal. Nem o Estado, nem o município podem legislar sobre matéria criminal. Então, esse é o primeiro ponto. Mas ela não é uma lei que criminaliza. Ela é uma lei que cria uma multa administrativa. Bom, mesmo assim, a multa administrativa tem o município o poder de dizer como é que as pessoas devem se portar na rua? Tem o município o poder, por exemplo, de impedir que uma mulher muçulmana ande de burca na rua? Tem o poder público municipal o poder de impedir que uma pessoa que se submeteu a uma cirurgia ou para evitar contaminação use aquelas máscaras cirúrgicas para andar na rua? Não, mas é só em manifestação. Mas o que é manifestação? E se eu resolver me manifestar sozinho, caminhar em torno da praça, com um cartaz como fazem os castelhanos, protestando contra alguma coisa e usando máscara, eu estou participando de uma manifestação ou não? Então, na verdade, eu entendo que este projeto é um projeto irrefletido, né, que está sendo proposto dentro de uma tendência da população em refrear esse tipo de manifestação, mas não é um projeto que se coadune à constitucionalidade. Não acredito que esse projeto passe pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, e se passar, não acredito que o prefeito o sancione, não é? A não ser que nós estejamos colocando os princípios constitucionais completamente a reboque das decisões locais. Da mesma forma, procuramos e ouvimos o vereador João Ricardo Vargas, autor do projeto. Num determinado momento, se verificou que essas manifestações, elas descambaram para um outro lado. Aí partiu o quê? Para o confronto. Confronto polícia com esses manifestantes. E aí se verificou também que esses manifestantes, todos eles estavam escondendo a sua identidade, né? Que a nossa Constituição ela é muito clara quando ela fala no anonimato, né? Aquela parte do anonimato, ela rechaça o anonimato. E aí isso acabou se estendendo para, começando São Paulo, Rio, Porto Alegre, e acabou depois dando esse confronto aqui em Santa Maria também. Diante desse aspecto, o que nós aguardamos para tomar uma decisão com maior propriedade, né, de tomada de decisão, se iríamos ou não fazer esse encaminhamento aqui por Santa Maria e evidentemente via Câmara de Vereadores da nossa cidade. Era uma resposta do que estava acontecendo em Porto Alegre. Tinha um encaminhamento já na Câmara de Vereadores em Porto Alegre, oriundo da vereadora Mônica Leal, e que nós vimos então que dentro do trâmite normal
deste projeto, ele teve um bom andamento de tramitação dentro da Câmara de Vereadores em Porto Alegre. Neste exato momento nós tomamos a decisão então e estendemos aqui para Santa Maria. Pois é, e o que impede a identificação? Porque aqui eu volto a dizer, tanto o policiamento ofensivo, que é feito pela Brigada Militar, como o policiamento judicial, que é feito por parte da Polícia Civil, ambos têm o poder de polícia de identificar qualquer pessoa. Eu estou andando na rua, mesmo sem máscara, eu posso ser interpelado por um policial e dizer assim, eu quero a sua identificação. E eu tenho que me identificar. Portanto, se eu estou mascarado ou não mascarado, existe o poder de polícia, tanto por parte da Brigada Militar, quanto da Polícia Civil, de exigir a identificação do sujeito. Ele não pode se negar a se identificar, tá? Porque o anonimato também é vedado. Mas, uma vez identificado, ele coloca novamente a máscara, tá? Porque ele está identificado. Então, me parece que isto também é um texto em aberto, que não diz o que impede a identificação. Tá? Então, uma máscara igual a do Zorro, impede a identificação ou não? Tá? Ou então um sujeito se descaracterizar, ele usa uma barba postiça, ele usa uma peruca, ele usa um óculos, isto dificulta a identificação? Está isto também caracterizado como máscara? Nós não podemos, dentro da hierarquia, nós não podemos aqui legislar para cima, né? Ou seja, legislar dando ordens à Brigada Militar ou Polícia Civil, que são órgãos estaduais, né? E que quem tem que legislar sobre isso é a Assembleia Legislativa, que faz o regramento para os órgãos públicos estaduais. O que nós estamos querendo fazer aqui é órgãos municipais, tá? Nós temos aqui uma guarda municipal e que isto aqui vai servir também e quase que exclusivo para a guarda municipal. Esta sim, dentro da sua área administrativa, deverá rechaçar esse tipo de atuação. Indo adiante, digamos que a lei seja aprovada. Quem é que vai fazer essa repressão? A Brigada Militar? Pode o município criar uma lei dando ordens para a Brigada Militar, que é uma instituição que não lhe pertence? Não pode. Quem é que vai fazer isso? A Guarda Municipal? Não. Porque a Guarda Municipal não tem poder constitucional de exercer suas atividades fora dos próprios do município. Quem é que exerceria isto? Os agentes de trânsito municipal? Então, na verdade, essa lei é uma peneira de tantos furos, ela não é uma lei. Não é? Mas, na verdade, ela mexe com o imaginário popular e isto serve para colocar na vitrine o seu autor e os seus defensores. O cidadão não vai ser preso por ela. Porque nenhuma autoridade, nem da Polícia Militar e nem da Polícia Civil, vai cometer essa arbitrariedade. E se cometer, não é, cabe habeas corpus, e mais, cabe uma ação contra o agente policial que praticou isso por abuso de autoridade. Consideram-se armas as de fogo ou brancas, as pedras, bastões, tacos e similares, né? Então, fica aqui muito bem explícito que quando eu falo em arma de fogo ou branca, aqui já existe uma imensa legislação que contempla isso. Então, aqui é muito mais uma situação que completa, vem a complementar a este projeto e em cima de quem? Para caracterizar o uso, então, destas pedras, dos bastões e tacos. Por que eu coloquei isso? Porque foi tudo isso analisado em imagens e de que estas pessoas estavam se utilizando deste material justamente para quebrar vitrines, para invadir agências bancárias, né? Ou seja, para causar o tumulto e fazer com que as pessoas de bem fugissem daquela manifestação. Eu pergunto, se o sujeito quiser, ele usa um cinto como arma. Se ele quiser, ele usa um garfo como arma. Quer dizer, se nós criminalizarmos todos os objetos possíveis de ser usados como arma, nós vamos penalizar até o crucifixo. Então, na verdade, é o seguinte, o projeto é tão absurdo que chega a este ponto. Então, o que nós temos aí? Nós temos uma vontade repressora.
É uma vontade repressora, um Estado repressor. E isto, infelizmente, vem ao encontro de um ideário popular de que as pessoas estão pleiteando por segurança, as pessoas querem segurança, e aí identificam nestes atos absurdos que isto poderá lhes dar segurança. Não é por aí. O Estado, na minha visão, ele tem que entender, porque a democracia ela não é feita de dentro do Estado para fora. A democracia é feita exatamente de fora para dentro do Estado. Quando o Estado quer sufocar qualquer tipo de manifestação, ele está sendo impermeável às manifestações que estão ocorrendo. Agora, dizer que na manifestação tem embutida a violência, é verdade, mas isso é um ônus da democracia. Não é? É preferível nós termos uma democracia com manifestações com algum ranço de violência do que termos uma falta de democracia por um Estado violento que sufoca e não permite qualquer rejuvenescimento ou qualquer arejamento da democracia por movimentos que vêm de fora para dentro. Não é? Então, os movimentos sociais de hoje eles têm que ser vistos pelo viés sociológico e não pelo viés da repressão. Porque a repressão ela leva para o Estado não democrático e não de direito. Tem geração aí que está falando da ditadura militar, mas não sabe nem nada, simplesmente nada da ditadura militar, né? Eu digo assim, ó, só sabe da ditadura militar quem nasceu antes da década de 60. Então, quem nasceu em 61, 62 não sabe nada da ditadura, não sabe nada. Então estão falando em cima de coisas que não têm conhecimento. A ditadura militar, quem viveu ela, nós consultamos aí pessoas com 60, 70 anos que sofreram na carne a ditadura. Essas pessoas têm legitimidade em falar, em chorar, em reclamar da ditadura, né, militar. Essa sim tem legitimidade em falar. E aí é isso que nós não queremos. É que se transforme agora numa outra ditadura. E que eu me arrisco aqui a trocar de nome. A ditadura civil. Nós tínhamos a identificação de uma ditadura militar porque eram pessoas que usavam farda. Agora nós estamos vivendo um período muito perigoso de uma ditadura civil. Ou seja, de quem não usa farda e que também está ditando regras de manifestação, ditando regras de outras coisas que vão interferir sim na sociedade civil. Então eu me arrisco a dizer que também é uma das coisas aqui, de um dos instrumentos para nós debatermos o limiar de uma outra ditadura, não a militar, a ditadura civil. Agora, lamentavelmente, isso também faz parte, principalmente levando-se em consideração que nós temos uma Copa do Mundo pela frente, estamos num ano eleitoral e há necessidade de respostas a uma população, e aí entra a questão da mídia. Né? Nós temos uma mídia comprometida com determinados posicionamentos e esta mídia faz eco ao clamor popular, aumentando a dimensão desse clamor popular e reclamando soluções. E aí os governantes, e aí eu digo governantes, não só aqueles que estão na situação, mas também os que estão na oposição, demagogicamente assumem essas posições. E aí eu volto a dizer, isto aumenta a sensação de impunidade, porque tu vais criando, quanto mais leis tu criar, maior o número de pessoas impunes, porque é impossível tu viver num Estado totalmente repressor. Com o devido respeito a quem propôs o projeto, eu entendo que possa ter muito boa vontade atrás disso, mas eu tenho que admitir que há um desconhecimento legal. No mínimo. Ou, no máximo, não é, uma tentativa de ganhar espaço. O D-Docente de hoje termina aqui, mas seguirá disponível para o acesso através dos sites da TV Santa Maria e da Sedufisme. Também convidamos você a visitar as nossas redes sociais. Críticas e sugestões ao programa podem ser enviadas para o e-mail da Sedufisme.
Obrigada pela audiência e até a próxima edição do programa De Docente.